Vamos ao Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 a 17. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 16 a 17. Esta é a segunda pregação neste pequeno trecho. Então, vou dar o mesmo nome, que é Consolo é o que não nos falta. A segunda parte. A primeira parte eu já preguei, umas 4 semanas atrás, porque eu fiz um parênteses para falar, na época da paixão de Cristo, sobre aquele incidente com Pedro, em que Jesus disse que Pedro iria negá-lo e que os outros iriam abandoná-lo. Então, tudo isto me levou 3 pregações para explicar, e fechamos então esse parênteses na semana passada, e agora eu volto para a série em João, sobre os capítulos 14, 15, 16 e 17, e ainda estamos no 14. Na última pregação, nós vimos que Jesus falou que os discípulos fariam obras maiores do que ele próprio havia feito, já expliquei. E que para fazermos grandes obras, nós teríamos que obedecê-lo, era uma questão sine qua non, fundamental para isso acontecer. E liguei então a obediência com a necessidade de amar ao Senhor Jesus Cristo, não uma obediência fria, como um militar, mas tendo como base amor a Cristo. Falamos nisso tudo. E vimos que Jesus então introduziu a pessoa do Espírito Santo na atuação em benefício dos crentes. Ele já havia falado do Pai, havia falado dele próprio, então ele entrou com a terceira pessoa da Trindade, chamando-a, esta pessoa, no caso do Espírito Santo, de outro Consolador, porque Jesus, obviamente, era o primeiro Consolador, e o Espírito Santo, então, seria o outro. E nós terminamos ficando de ver alguns ensinos que o Senhor Jesus Cristo deu, então, àqueles apóstolos, na noite em que ele, Jesus, foi traído, ensinos específicos sobre o Espírito Santo. Então, quando eu digo consolo é o que não nos falta, por causa do outro Consolador que o Senhor Jesus Cristo deixou, ou ficou de enviar para nós. E então, vamos falar deste outro Consolador hoje. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta segunda vez em que lemos esta passagem e comentamos sobre outros assuntos, e agora vamos concentrar nesses ensinos que o teu Filho fez sobre teu Espírito Santo. Obrigado por estas revelações que nós não teríamos acesso, senão por alguém que é o próprio Deus, que conhece os bastidores, não só do céu, mas os bastidores do coração de Deus, porque Ele próprio, o Filho, é Deus, e pode falar sobre a primeira pessoa da Trindade, tu, o Pai, a terceira pessoa da Trindade, sobre Ele próprio, e Ele fala com autoridade suprema. É que o teu Espírito, Ele mesmo, este Espírito Santo sobre o qual nós vamos tanto falar hoje, que Ele próprio nos ilumine para aprendermos estas coisas e colocá-las em prática. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos de antemão pelo efeito nas vidas das pessoas que vão ouvir esta pregação. Amém. Primeira verdade que Cristo ensina aqui é que o Espírito Santo seria mandado em substituição à presença pessoal de Cristo junto aos discípulos.
Vamos dizer que eles perderam Jesus 2 vezes. Esse perderam vem entre aspas. A primeira, quando ele foi traído, preso como um malfeitor, amarrado, com pessoas que vieram com paus, cacetetes, para prendê-lo como um criminoso perigoso. Um julgamento dividido em várias etapas, com os religiosos judeus, com os romanos, especialmente com os judeus, julgamento ruim, errado, com falsas testemunhas, e com muito ódio e muita incompreensão por parte das autoridades civis romanas. O fato é que em poucas horas ele estava numa cruz, pregado ali, morrendo, tudo muito rápido. Os discípulos o abandonaram, saíram com medo, Pedro lá ficou, já vimos todo o problema que aconteceu com a negação que Pedro fez com relação a Cristo, e quando abriram os olhos, estavam sem Jesus ao lado, menos de 24 horas depois em que ele inaugurou a ceia, e comemorou, no caso, a última Páscoa com eles, predisse que tudo ia acontecer, quando viram já tinha acontecido. Algo brutal, traumatizante. Jesus ressuscita 3 dias depois, fica 40 dias com eles, e diz que ia embora de novo, dessa vez seria, não é definitivo, mas por um período muito mais longo, e foi muito mais suave esta, vamos dizer, segunda perda de Jesus. Aliás, eu vou tirar as aspas, porque eu vou usar a expressão perda da presença pessoal, aí não precisa mais colocar aspas. Eu estava colocando aspas no perder, porque não perderam de fato Jesus em momento nenhum, claro, mas agora posso falar literalmente a perda da presença de Jesus Cristo. A segunda vez seria muito mais suave, porque ele preveniu, não foi através de uma prisão, de torturas a que ele foi submetido, agressões terríveis, humilhações, não, ele foi serenamente subindo até as nuvens e de lá para o céu, e desapareceu na presença deles, tudo de maneira muito suave, muito tranquila, sem aquele tipo de trauma da primeira vez, mas ainda muito sofrida, porque perderam pela segunda vez a presença pessoal de Jesus Cristo. Foi embora, desapareceu da vista deles. Além da própria dor da perda, ou da ausência física de Jesus Cristo, muitas coisas deveriam passar na cabeça daqueles apóstolos ali. Como é que fica agora a nossa instrução? Quem vai nos ensinar? E já era tão difícil que ele dizia, e ele tinha que explicar, e parece que quando ele explicava, fazia era piorar. Ele era muito misterioso no que ele dizia, e a nossa mente muito pequena para entender. Ainda hoje, quando vamos ler os evangelhos, nos complicamos o que ele quer dizer com isso, o que ele quer dizer com aquilo. Mas ele estava aqui para nos ensinar, agora não tem mais. A orientação que nós precisamos tanto, o que fazer? 12 homens, agora 11, antes de ser eleito o 12º de novo, e ainda antes de vir Paulo, seria como nascido fora de tempo, mas 11 homens ali, sem um cabeça para orientá-los, sem o líder, e num assunto muito complicado, mesmo o povo que parecia que amava Jesus, seguia por onde ele fosse, dizia, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Depois de poucos dias, crucifica o mesmo homem, povo esquisito, ensino meio esquisito, meio estranho, meio difícil que ele tem para nos dizer. Ele fala muito da lei de Moisés, ele fala muito do Velho Testamento,
mas para umas coisas diferentes também, umas novidades. Deve ter sido muito difícil para aqueles homens, que agora estavam cheios de fé, e que tinham agora recuperado a coragem, depois do fracasso, da fuga, da negação. Agora eles estavam fortes pela fé em Cristo. Pedro foi restabelecido, restaurado, apacenta as minhas ovelhas. Tudo resolvido. Eles juntos novamente, tudo certinho para começar a funcionar. Funcionar o quê? Funcionar como? Fazer o quê? Quem vai nos orientar? Como fazer? O que fazer? Quando fazer? Problema complicado para aqueles homens. Talvez, raramente a gente pense nisso. A gente entra numa igreja, como hoje ganhamos alguns membros, já pega logo um estatuto de não sei quantas páginas na mão, um pastor metido a saber de tudo, e isso, aquilo, aqui assim, aqui assado, tem instrução pastoral, diaconal, conselho de todo jeito e tal, está tudo feitinho, estabelecido. Mas ali não tinha. Não tinha uma linha do Novo Testamento escrito, claro. Não estava acontecendo. Pois tudo isso, todas essas perguntas apontariam para uma só resposta: o envio do outro Consolador. Tudo era explicado por esta providência. Novamente o ensino de Jesus, misterioso, complicado de entender, novidade total, como é, Senhor? Eu vou mandar outro Consolador, outro Confortador para vocês. E ele vai explicar melhor o que é isto, o que significa isto. O fato é que a presença pessoal de Jesus seria substituída por uma presença íntima, não mais fisicamente visível, mas uma presença íntima, calorosa, reconfortante, riquíssima, cheia de sabedoria, uma presença tão real quanto a presença física de Jesus ao lado deles. Mesmo padrão de companhia. E o ensino, a orientação que o Espírito Santo daria também seria tão real, tão correta, tão certa, tão fundamental quanto a de Jesus ao lado deles. Vamos falar depois, em outras pregações, ao longo desses capítulos 15, 16, 17 e do restante do 14, sobre a missão do Espírito Santo em nós. Eu não vou comentar muito hoje. Mas o fato é que eles ficaram informados de que, entendendo ou não quem era esse outro Consolador, sabendo exatamente do que se tratava, Jesus havia tomado uma providência. O primeiro Consolador, o Mestre, não ia simplesmente voltar para o céu e dizer: agora tudo que vocês aprenderam, coloquem em prática, e um dia a gente se encontra de novo. Ou eu vindo para cá, ou mandando buscar vocês para lá. Passem bem, Deus lhes abençoe. Não, eu tomei uma providência em termos de presença, junto com vocês. Há uma consequência prática nisto, antes de nós continuarmos, passarmos para o segundo ponto. Eu acho que tem momentos em que é inevitável que o crente pense, especialmente lendo os evangelhos, como era Jesus, como seria ter Jesus do lado, hein? Como é que foi para esses apóstolos, para os discípulos, as pessoas comuns mesmo do povo, ter Jesus bem do lado ali, conversando, comendo com eles, tendo refeições,
orando, andando de barco, enfrentando tempestade. Como era a conversa dele? O quão gostoso era para João reclinar a cabeça no peito de Jesus. E talvez o crente, no momento desse, suspira um pouco pela falta da presença de Jesus Cristo ao seu lado, como era com os discípulos. Acho razoável isso acontecer de vez em quando. Oh, que pena que eu não tenho ao meu lado. Por outro lado, cuidado para esse suspiro não ser muito profundo, porque ele próprio diria: eu tenho um substituto dentro de você. E o suspiro muito profundo e frequente poderia entristecer o Espírito Santo de Deus, que foi mandado, enviado, veio exatamente para suprir a presença de Jesus Cristo entre nós. Então, quando você suspirar pela presença pessoal de Cristo, eu sugeriria algo assim: ah, meu Pai Celeste, como seria bom ter o próprio Jesus do meu lado, como Pedro e os outros tiveram na época. Mas sei que Ele está me esperando no céu. Ou virá me buscar se eu estiver vivo, no arrebatamento. E eu sou extremamente grato por esse Espírito maravilhoso que veio atuar na minha mente, na minha alma, falou de Cristo para mim, me levou arrependimento ao coração, me deu fé, e eu agora sou essa paixão que eu tenho por Jesus Cristo, a ponto de lamentar não tê-lo ao meu lado. Essa paixão só existe porque o teu Espírito atuou em mim e me fez esse trabalho maravilhoso, e ainda mora comigo hoje. Muito obrigado pela presença do Espírito Santo em mim. Minha sugestão: suspire de um lado e agradeça pelo outro, que eu acho que agradaremos a Deus com este equilíbrio de sentimento interno. A segunda verdade, o segundo ensino que Jesus faz aqui: o Espírito Santo viria para os crentes por pedido direto, pessoal, de Cristo ao Pai. Como ele diz aqui: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Claramente. Então, se perguntar a você, alguém, quem enviou o Espírito Santo a você, que é crente? O Pai. Como? De que forma? O que causou esse efeito? O pedido de Cristo. Então, nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo atuando como intercessor, ou advogado, ou paráclito. Paráclito é uma transliteração do termo grego, que é paráclitos, em grego mesmo, que significa exatamente isso: interceder, advogar, confortar, consolar. Esse é o próprio nome de Consolador, paráclitos. Eu não vou desenvolver agora, não é o caso, mas eu vou ler algumas passagens, você já deve até conhecer, mas não esqueçam, este é um ensino fundamental do Novo Testamento. O ministério atual, desde que voltou para o céu, até hoje e até um dia em que ele voltar para reinar aqui, é o ministério que Cristo desenvolve no céu, ininterruptamente, durante todo esse tempo. Faz isso hoje, agora, neste momento. O ministério de interceder junto ao Pai, pelo crente, pelo discípulo dele, Cristo. 1 João, capítulo 2, versículo 1, uma passagem que muitos sabem de cor. Filhinhos meus,
1 João 2:1. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado, a palavra é a mesma, de consolador. Temos advogado junto ao Pai. Quem? O primeiro consolador, que aqui estava com eles, os discípulos, voltou para o céu e mandou o outro consolador. Mas o primeiro está lá, junto ao Pai, junto ao trono de Deus. Junto ao Pai, quem? Jesus Cristo, o justo. Por que a palavra aqui é advogado? E lá em João é consolador. Se é a mesma palavra no grego, porque os tradutores acharam melhor colocar em português palavras que, de acordo com o contexto, traduziriam melhor o sentido daquela palavra que é muito rica no grego, o sentido na tal passagem. Então, esta palavra, ou a ideia no original, é muito diversa, como já comentei. Advogar, defender, consolar, confortar, estar junto, estar perto, literalmente é chamar para estar perto. O que significa isso? Significa isso. Então, é uma palavra muito diversa, de significados parecidos, mas ao mesmo tempo diversos. Então, os tradutores colocaram palavras no português que melhor se encaixariam. É por isto. Tem sentido isto, mas é bom lembrar que é a mesma palavra. Aqui, no caso, advogar, está intercedendo em benefício nosso. Romanos 8:34. Diz assim, Romanos 8:34. Vamos tentar chegar lá rápido, irmãos. Ou se preferir apenas, ouça que eu vou ler a passagem inteira. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Mesmo ensino, João lá, Paulo aqui. Agora o terceiro autor, Hebreus. A maioria dos estudiosos hoje acham que Paulo não foi o autor de Hebreus. Antigamente era mais comum esta ideia. Nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus. Mas a tendência hoje é achar que não foi Paulo, por vários motivos. Então, no caso, seria o terceiro autor de livros que estão no Novo Testamento, afirmando a mesma verdade. Hebreus 7, 24 e 25. Que diz... Hebreus 7, 24 e 25. Este, no entanto, falando de sacerdotes do tempo da lei, e agora, este, no entanto, falando agora do sumo sacerdote Jesus, porque continua para sempre e tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que, por ele, olha a intermediação de Cristo, perfeito aqui o ensino. Por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E a passagem continua. É tão forte o que está escrito aqui, que dá a ideia que o motivo de Jesus Cristo existir é interceder por nós. Claro que não é isto. É muito mais do que isto. Jesus Cristo existe eternamente. Se nunca houvesse criação de hipótese alguma, ele existiria do mesmo jeito, como Logos, eterna, segunda pessoa da Trindade. Mas mostra como hoje é algo muito importante no ministério de Jesus Cristo, vivendo sempre para interceder por eles. Interessante isso. É forte demais a intercessão que ele faz pelo crente. Isso deveria ter um efeito fantástico em nossas vidas. Terceiro ponto, que parece com o segundo, ou complementa o segundo.
O Espírito Santo seria enviado pelo Pai a pedido do Filho. Já foi esclarecido, mas eu quero agora um outro aspecto. Quem envia então o Espírito Santo? O Pai. Então vamos a João 16:7, talvez você vai se surpreender um pouco. Chegue lá, por favor. João 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém a vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Mas um momento, não é o Pai que vai enviar a pedido de Jesus Cristo? É. Não é tão difícil a resposta. Ambos enviam. Embora seja um assunto misterioso demais para nós, é seguro afirmar. O Pai envia. Mas esse envio por parte do Pai é tão diretamente ligado com o pedido do Filho, que o Filho pode dizer, eu envio. Porque se eu não pedir ao Pai, ele não vai. Então sou eu que estou enviando também. Ou seja, o Espírito Santo é enviado pelo Pai, primeira pessoa da Trindade, e pelo Filho, segunda pessoa da Trindade. É importante o crente saber disto. Quarto ponto. Voltando então a João 14, quando Jesus começa a falar do Espírito Santo, ele vai falar ainda muito mais nos capítulos para frente, mas aqui é a primeira vez que ele, neste contexto aqui desta noite fatídica, ele fala do Espírito Santo, ele resolve qualificar o Espírito de uma maneira. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. O Espírito da verdade. Ele colocou uma qualificação só do outro Consolador, aqui, claro. Mas é interessante que ele começa a falar do Espírito Santo e escolhe uma qualificação. Não foi, inclusive, por exemplo, não foi santo, o Espírito Santo, eterno, que há muitas maneiras da Bíblia se dirigir ao Espírito Santo. Mas Jesus aqui fala uma só qualificação, verdade. O Espírito da verdade. Isso lembra alguma coisa? Uma certa semelhança com alguém que disse que era a verdade? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14:6. Então, ele próprio se qualificou como sendo a verdade. Não que ele falava a verdade somente, que ele só dizia o que era verdade, muito mais do que isso, ele era a própria verdade personificada. E agora nós vemos que essa característica não era só desta pessoa da Trindade. Mas o Espírito Santo aqui é chamado de o Espírito da verdade. Semelhança entre os dois Consoladores, o primeiro e o segundo, como aliás haveria de ser. Mas note o padrão desse outro Consolador. Tão verdade quanto o primeiro Consolador. Tão verdade pela própria natureza desse outro Consolador que viria, desse Espírito que viria, tão da natureza dele ser verdade, quanto era da natureza do Filho de Jesus Cristo ser verdade. Mesmo padrão. E poderíamos ver em outras passagens o Pai sendo chamado também de verdadeiro ou de verdade. Na realidade, o Deus triuno, claro, é um Deus de verdade. Mas é bom lembrar isto para efeitos práticos. Antes de falar no efeito prático, eu perguntei se vinha à mente de vocês alguma semelhança
e, por outro lado, vem algum ensino oposto, ou vem alguma pessoa absolutamente oposta à ideia de verdade, o pai da mentira, que é o diabo, é o pai da mentira, nunca se firmou nele a verdade, não tem nada a ver com a verdade, mostrando então um contraste total, absoluto, entre esse espírito que viria para estar com os discípulos de Cristo, verdade, e aquele espírito, ou aquele ser espiritual, maligno, que recebeu de Deus de uma maneira muito misteriosa para nós o domínio do mundo, pelo menos por um tempo, a ponto de ser chamado de o Deus deste século, ou príncipe deste mundo, mas que esse é mentiroso de natureza, profundamente mentiroso, nada a ver. Irmãos, o efeito prático disto é muito maior do que nós podemos imaginar. Influências enganosas e mentirosas estão ao nosso redor, de uma maneira muito mais presente, forte, do que nós podemos pensar. Você lê um artigo numa revista, o autor pode estar mentindo, manipulando um dado técnico. Os políticos não gostam de fazer isso, né? Em eleições ou coisa assim, manipular em prestação de contas, escondem uma coisa, mostram outra, manipulando. Aí você lê um pensador qualquer, uma ideia de alguém, e aquela ideia, mesmo sendo expressa de boa vontade pela pessoa, vamos dizer, uma pessoa de caráter, mas que tem uma certa ideia sobre o mundo, sobre a existência, sobre as coisas, e aquela ideia pode estar completamente falsa. Lê os filósofos. E às vezes não é completamente, o que mais complica, no caso de muitos deles, inclusive, tem elementos de verdade dentro da filosofia deles. Alguns nada, outros têm algum conteúdo de verdade. Então você se deixa influenciar por alguém desse, a mentira está entrando dentro de você de uma maneira sutil, imperceptível, e até mesmo, como já comentei, junto com verdades que vêm de Deus. Essa influência é muito prejudicial, é óbvio, arrasta para baixo. O pobre coitado do aluno, com poucos anos de idade, aprendendo lá sobre a evolução. Ele está aprendendo mentira. Que o mundo veio de uma explosão e que não tem criador, coisa nenhuma por trás de tudo, que a mãe natureza é que providencia as coisas, e tudo evolui. Isso é uma mentira deslavada, com ares de oficial, de correta, de científica, que tem a chancela dos grandes acadêmicos e dos prêmios Nobel do mundo, e as crianças vão ouvindo, nossas crianças vão ouvindo, mentira! Mentira científica, mentira filosófica, mentira política, mentira de todo jeito, mentira sentimental, mentira profissional. O seu chefe lhe chama e lhe demite, e lhe dá 3 motivos pelos quais você está sendo demitido, todos 3 falsos. O único motivo pelo qual ele está lhe demitindo, você vai descobrir anos depois, é que ele estava quebrando, não tinha mais dinheiro para lhe pagar, mas não diz. Isso lhe prejudica, você sai com ideia falsa. Por que eu fui demitido? O motivo você não sabe, porque ele mente. Não estou dizendo que todo empregador mente, que todo político mente, que todo cientista mente. Não. Inclusive, já coloquei isto, algumas vezes são ditas mentiras
sabendo que estão cometendo ou falando mentiras propositais, outras vezes, não. É tudo embolado, tudo misturado, mentira com verdade, de uma maneira que é impossível separar. Mesmo que você acorde de manhã, abra os olhos e diga assim: hoje eu vou fugir de toda mentira, de toda falsidade, proposital ou não, sofisticada ou não, bruta ou não, é mentira, é inverdade, não combina com as coisas de Deus, eu vou sair de perto, não quero influência nenhuma no meu ouvido, na minha mente, hoje. Não vai nem para o ponto do ônibus. Não vai, não adianta. Alguém que você vai sentar do lado no ônibus vai mentir para você, provavelmente. Pode mentir, pode não mentir. Pode ser o professor lá na classe, os seus colegas acolá, mas não sabe. Então não dá para fugir de influências mentirosas, falsas, na nossa vida, no nosso dia a dia, neste mundo, cujo Deus deste século é o pai da mentira. Vou fazer o quê? Vocês veem como nós podemos tirar de um ensino aparentemente só teórico para colocar em prática quando vai pegar o ônibus, vai para a escola, vai para o trabalho. Aplicação direta desta doutrina. Você que é crente tem o Espírito da verdade habitando em você, e ele não tem nada a ver com o diabo, que é mentiroso. Providência prática, enchei-vos do Espírito. Se encha do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, em vez de ficar em casa trancado, para poder não ter influências mentirosas na sua vida. Não tem jeito de não tê-las. Então, chegue perto do Espírito Santo, se torne profundamente influenciado pelo Espírito Santo. Leia a palavra de Deus, leia sobre o Espírito Santo, peça a Deus que Ele ilumine através do Espírito da verdade. Cole nele, procure nunca entristecê-lo, nunca apagá-lo em você com pecados, com pensamentos ruins, com práticas ruins. Valorize o Espírito da verdade que habita em você. Não há no mundo uma maneira melhor, mais eficiente para alguém escapar das mentiras. Quando eu digo escapar das mentiras, é escapar do efeito das mentiras. Claro, acabando de dizer, nós não podemos escapar das mentiras, da falsidade que nos cerca, mas o efeito dela nas mentes. Então, se uma criança vem e lê na palavra de Deus, que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, aquela criança crê naquilo e pede a Deus ajuda para crer, e crer, nem que não entenda, mas crer naquilo, aquela criança está se protegendo da mentira que ela encontra nas salas de aula. E se você está perto do Espírito Santo, no seu trabalho, no dia a dia, nas suas leituras que você tem que ler por motivos profissionais ou acadêmicos ou de estudantis, mas você tem que ler, você tem que de alguma forma se informar, até mesmo para poder saber o que acontece ao redor, nos concursos que você faz, no dia a dia, ser uma pessoa esclarecida e tal, mas pedir a Deus que essa influência da mentira, que essa mentira não lhe influencie, ela bata em você e volte, e que você logo vai perceber com muita sensibilidade que ali está uma mentira. Quer ser perito na arte de descobrir, separar o que é mentira e o que é verdade de Deus? Encha-se do Espírito Santo de Deus. Quando você toma muito sol e se passa o dedo
mesmo delicadamente sobre a pele, dói. O crente que está cheio do Espírito Santo, ele sente rapidamente na alma quando a mentira chega perto. Ele quase cheira. Isso é mentira. Mas está tão bonito, aquele homem é tão bonito, ele é tão inteligente, ele prega tão bem, e aquela moça é tão bonita, e não é possível que aquilo não seja verdade. E o outro filósofo lá é inteligente demais, é um gênio, e o físico lá ganhou 3 prêmios Nobel, e tal, e tal. Isso é mentira. É mentira. E você então consegue separar. O mundo oferece muitos cursos para isso, para aquilo, cheio de palestrantes de todo jeito, dando todo tipo de solução, de métodos, e a Bíblia está aí com métodos tão simples, desconcertantemente simples. Quer ser um gigante? Em saber que aquilo é verdade e que aquilo é mentira? Encha-se do Espírito Santo. 5º ponto. Jesus disse que no mundo há 2 grupos que se relacionam com o Espírito Santo de modo oposto. Aqui. Primeiro grupo, quem é? O mundo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Os que não são de Cristo, os incrédulos. Relação de pessoas sem Cristo com o Espírito Santo. Qual é a relação? 0. Inexistente. Não pode recebê-lo porque não o veem, não percebem, não o conhecem. Observe que aqui estão incluídas pessoas que acreditam em Deus, pessoas que tenham religião, talvez até muito fiéis à sua própria religião. Pessoas boas, como gostamos de dizer, no sentido de pessoas sérias, pessoas decentes na sociedade, não são criminosas, nem malfeitores, pessoas dignas, decentes, dentro do ponto de vista humano de falar. Estão incluídas aqui, que não tem relação nenhuma com o Espírito Santo, porque não conhecem o Espírito Santo. Ele não foi enviado para essas pessoas. Pessoas que não têm conhecimento pessoal de Deus. Conhece a Deus de maneira muito imperfeita, só na mente, só de ouvir falar, como nós conhecemos Pedro Álvares Cabral. Conhece Pedro Álvares? Conheço. Estudei no ginásio sobre ele, me lembro das datas lá e tudo, conheço, mas por aí mesmo. E podemos até falar de alguém presente, de hoje. Conhece a presidente Dilma? Eu conheço. De ver na televisão e tal, mas pessoalmente não, né? Ela me conhece. Então, conhece e não conhece. Amigo, você conhece Deus? O Criador? Conheço. Vi falar já nele. Criou o mundo em 12 dias, né? Não, rapaz, 6? 6, exatamente, é. Tá vendo que eu conheço mais ou menos? Pois é. Eu já ouvi falar dele, algumas coisas assim, e já eu conheço. O conhecimento absolutamente imperfeito e que não é nada do que o crente tem e qualquer criatura humana precisa ter para poder pensar em salvação da própria alma. Não conhecem a Deus. Fica imaginando, a gente chama um índio, desses índios brutos, né? Porque hoje tem índio que tem mais dinheiro do que a gente, mais carro do que nós, e tem uns índios esquisitos hoje, mas um índio, daqueles bem legítimos. Aí você chama e coloca um telefone celular na mão dele. Fecha os olhos. Aí entrega na mão dele. Agora me descreva o que você tem em mãos.
Você pode imaginar o que vai sair de disparate. Ele não vai acertar nada. Nada não, eu estou com um negócio que pesa mais ou menos, acertou, porque tem um certo peso. Então, o que ele vai acertar são coisas absolutamente longe do que realmente explica o que é e para que serve um celular. Então, ele vai mostrar um conhecimento mínimo de algumas características físicas, porque está pegando nele, na espessura, na largura e tal, peso, mas para que serve, para que não serve, não conhece nada. Quem se atreve a falar de Deus sem receber o Espírito Santo é pior do que um índio, com os olhos vendados, falando de um telefone celular. Não entende nada de Deus, ou quase nada. Vai dizer muito disparate. Pode até acertar em algumas coisas, como o índio, na largura do celular. É o espírito criador de tudo. Acertou. Então, pode dizer algumas coisas, mas fale mais. Na terceira frase, ele vai começar a dizer disparate de todo jeito. Não conhece o Espírito Santo que Deus enviou. Esse é o mundo. Bilhões de pessoas. E muitos delas chamadas de cristãs, mas não conhecem a Deus. É isso que eles mesmos não entendem quando alguém diz, eu me converti a Jesus Cristo. Ah, eu sei, mudou de religião. Não mudei de religião. Não é isto, é porque eu passei a conhecer. Não entende mais nada. Mudou de religião. Pronto, então mudou. Não dá. Ignorância é grande de quem não tem Cristo com relação a Deus. E o segundo grupo é o vós. Mas ele habita convosco, estará em vós. Pronto, dois grupos, o mundo e vós, que são, obviamente, os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Esses vão ter um relacionamento com o Espírito Santo íntimo, porque conhecem, não de ouvir falar, mas de uma maneira pessoal, que eu vou rapidamente descrever de duas maneiras e mais um ponto e vou encerrar. Então ele diz, habita convosco. Vocês conhecem, porque ele habita convosco. Ele faz morada em vocês. Isso é o que significa. E estará em vós. Fica mais claro, inclusive, aqui que ele está falando no futuro, no sentido de que ele ainda iria enviar, dentro de pouco tempo, o Espírito Santo de uma maneira definitiva. 50 dias depois, no Pentecostes, depois da ressurreição dele, ou daquela noite fatídica, os crentes se tornariam, então, a habitação definitiva do Espírito Santo. Então, ele diz, habita convosco. Essa primeira expressão, ele dá a ideia de companhia do Espírito Santo. Habita no meio de vocês. Aí depois ele diz, estará em vós. Nessa segunda expressão, ele dá a ideia da comunhão íntima, pessoal, que o Espírito Santo teria conosco. O que significa exatamente o Espírito Santo habitar com o crente? Não sabemos. É uma realidade acima da nossa experiência, além, obviamente, de dizermos que ele se apossa de nós, e o que é se apossar, já complica explicar isso, porque ele permite que nós pecamos, mesmo se ele se apossou de nós. Então, é um apossar que é total e não é total. Não entendemos bem. Entristecer o Espírito, apagar o Espírito, mas ele não está em nós para sempre, por que podemos apagá-lo? Então, ele volta a atuar em nós. Podemos falar alguma coisa sobre isto, mas não vai ser agora. O que eu quero dizer é que é algo muito misterioso, esse habitar em nós. Não tinha nada de misterioso em Jesus estar entre eles. Está ali ele, está sentado, acabou de se levantar. Está ali ele, Jesus está dormindo aqui no barco. Isso aí a gente entende.
porque são relacionamentos que nós vivenciamos no dia a dia. Mas quando fala do Espírito Santo habitar em nós, morar em nós, foge a nossa experiência. Então, nós não conhecemos exatamente cada detalhe disso. Mas observe que para Cristo isso era tão natural quanto Ele próprio, Jesus, está no meio de nós. Para Ele, tanto fazia. Ele não diz, olha, é o seguinte, vai ter uma diferença grande entre a maneira de eu estar com vocês, aqui fisicamente, vocês me vendo e conversando comigo, tocando em mim e tal, vai ter uma diferença enorme entre eu estar aqui com vocês e o Espírito Santo, vocês não vão vê-lo, hein? Não espere, vocês não vão vê-lo. Vocês não vão conversar com ele, não, como conversam comigo. Tem um monte de diferença nesta forma, como eu atuei com vocês e como ele, Espírito Santo, vai atuar em você. Não, ele não comenta. Ele disse uma vez que o Espírito Santo é como um vento que ninguém sabe de onde vem, para onde vai, já tinha falado alguma coisa nisso, sobre isso. Mas aqui não, ele disse com muita naturalidade, eu vou, e vou mandar para vocês o outro Consolador, ele vai ficar com vocês também. É natural para Jesus Cristo, isto é tão forte quanto. Então, voltando àquele ponto do suspiro, lamentar a ausência de Cristo, não faça isso não, porque, como eu falei, de uma maneira cuidadosa, mas confirma o que tinha acabado de dizer, no sentido de que é muito forte a presença de Cristo, do Espírito Santo em nós, mesmo que nós não tenhamos uma relação com os nossos sentidos e o Espírito Santo. No caso de cheirar, de tocar, de ouvir, não temos essa, nossos sentidos não funcionam nesta interação com o Espírito Santo da verdade, mas está aí conosco e é o nosso confortador. Vamos nos acostumar com essas verdades, fazer delas algo importante em nossas vidas, essas realidades. Eu estou me sentindo tão sozinho. Não estou sozinho, coisa nenhuma. O Espírito Santo de Deus habita comigo. Alguém não poderia dizer que estava se sentindo sozinho com Jesus Cristo ao lado dele. Não dava. Um apóstolo, um discípulo, não podia dizer isso. Podia? Podia não. Pois da mesma forma, não é quase da mesma forma, é da mesma forma, eu não posso dizer que estou sozinho, trancado neste quarto, meia-noite, sem ter para quem ligar, sem ter o que fazer, pensando, me deprimindo. Eu não estou sozinho. Eu tenho o Espírito Santo da verdade que habita em mim, perto de mim, dentro de mim, quando ele diz aqui das duas expressões aqui, comigo, dentro de mim, ele está comigo, eu não estou só. Isso é prática, mais uma vez, é colocar teologia e ensino profundo, aparentemente apenas teórico, colocar em prática, e você resiste à ideia de que está só, e vai orar, e pede a Deus que lhe dê esse sentimento, que você não apenas pela fé, mas na própria sensação do seu coração, da sua mente, você aceite aquilo, e você se conforte com aquela verdade. Gente, essas coisas não estão ensinadas só para o pregador fazer uma pregação, nem para você decorar, nem para você saber que é para usar. Coitado do crente que não sabe usar essa riqueza de realidades que estão ao nosso redor e dentro de nós, no nosso dia a dia. Não diga que está só, mas não. Última. Uma vez enviado, o Espírito Santo estaria para sempre com os discípulos de Cristo. Para sempre, como ele disse. A vinda do Espírito Santo sobre um convertido é definitiva, irreversível. Aliás, é a própria segurança da salvação de um crente, que ele foi selado pelo Espírito Santo. Hoje eu perguntei a um candidato a membro da nossa igreja, você sabe que é salvo, tem certeza da sua salvação? Tenho, eu fui selado pelo Espírito Santo. Bela resposta, teologicamente perfeita.
Cristo é meu Salvador e fui selado pelo Espírito Santo. Isso honra muito a Deus uma resposta desse tipo, porque tem a convicção da importância, da influência, do peso da presença do outro Consolador na sua vida, enviado pelo Pai e pelo Filho. Essa é a maneira de honrar o Espírito Santo. Não é dizer que fala línguas, não é dizer que profetiza, não é dizer que tem 1000 visões, e nem dizer que nós apagamos o Espírito, somos frios espiritualmente porque não praticamos essas coisas. Você não entender nada dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Honrar o Espírito Santo é entender o que Jesus diz dele e o que a Bíblia ensina dele e aplicar para nossas vidas. Quer desonrar o Espírito Santo? Eu sou crente, mas eu acho que se eu pecar feio mesmo, eu prejudico a minha salvação. Você está desonrando o Espírito Santo. Eu não vou ler, está em Efésios 1 e 13, dizendo que nós fomos selados com o Espírito, mas eu não vou mais ler. Irmãos, que tantos ensinos maravilhosos Cristo fez sobre o Espírito Santo, que nós coloquemos isto em prática no dia a dia, que essas coisas lhe ajudem a vencer tentações, a vencer desânimos, a ultrapassar dificuldades, porque é para isto mesmo que Cristo nos ensinou essas coisas, para sabermos e nos beneficiarmos com isto. E você que não é crente no Senhor Jesus Cristo, corra para aquele que é a verdade, o Deus triuno, e vá até Cristo com a ajuda do Espírito da verdade e se entrega a Ele dentro de ou no uso de uma fé que você receberá do próprio Espírito Santo para crer no Senhor Jesus Cristo. É horrível ser vítima da mentira. Pior ainda, de mentiras que você nem sabe que são mentiras e nem sabe discernir. Deve ser torturante. Até para nós crentes é difícil, porque nós ainda não sabemos distinguir 100%, é tudo muito entremeado. Mas vá até Cristo e passe a entender bem melhor o que é a verdade e o que é a mentira. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que é o Teu Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que habita em nós, nos leve a toda a verdade, nos oriente e nos ajude. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.